inegável vocação ao passado permeando práticas e modelos curatoriais contemporâneos. Um retorno ao tempo que se dá não somente em termos de influência ou referência. Precisamente, refiro-me a abordagens e estratégias expositivas que trazem o passado para o presente, ao investir seu interesse no resgate, recriação e mesmo na remontagem de exposições históricas. Meu interesse é discutir e refletir se procedimentos curatoriais que abordam exposições do passado podem resultar em metodologias e modelos críticos fundamentados pelos parâmetros e aportes da chamada história das exposições, a qual, em suma, tenta dar conta de aspectos não abarcados pela tradicional história da arte, esta voltada prioritariamente aos artistas e às obras. Uma vez que a história das exposições leva em conta os aspectos institucionais e políticos que determinam em grande parte as instâncias de circulação, apresentação e visibilidade da produção artística no encontro com a esfera pública. É nessa compreensão que tenho tomado a história das exposições como um subcampo ou um campo complementar à pesquisa em história da arte. No meu artigo para o Comitê de Curadoria da ANPAP, primeiramente abordo um projeto curatorial da mencionada pesquisa prático-teórica a que me dedico, o qual parte de minha própria experiência junto à implementação de um programa expositivo institucional, que tem lugar em o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARGS. A seguir, como fundamentação que oferece bases teóricas, conceituais, históricas a esse programa expositivo institucional do museu, discuto que considero configurar, sobretudo em anos recentes, uma espécie de impulso pelo interesse por recriações e remontagens de exposições do passado. Em junho de 2019, o Margs inaugurou uma ampla exposição dedicada à produção do artista gaúcho Frantz. Intitulada também ainda em pintura, e sob minha curadoria, a mostra trouxe a público mais de 70 obras, abarcando a produção do artista desde o começo dos anos 80 até a atualidade. A mostra se organizou em torno de 3 eixos. No artigo, me atenho a um deles, no qual adotamos uma estratégia curatorial propositadamente concebida a fim de nos permitisse revisitar uma exposição do passado, com o objetivo de abordar as interseções entre a história do artista e a história do Marx. Trata-se da exposição Pichações, apresentada por Frantz no Margs em 1982. Nela, o artista mostrava suas pinturas baseadas nas intervenções escritas que encontrava nos muros no começo dos anos 80, em Porto Alegre, muitas delas de caráter político e subversivo. Foi uma exposição audaciosa, e também provocativa, tanto pelo fato de o museu apresentar pichações, legitimando-as como pintura, como também por se tratar de um jovem artista expondo no museu, então com 19 anos. Passadas quase 4 décadas, decidimos remontar Pichações. Com a recriação, nosso objetivo era emular o significado e a experiência da exposição original, ao reunir a quase totalidade dos trabalhos expostos em 1982, a maneira como foram apresentados, tendo por base as poucas fotografias e documentos que registram a exposição original. Nesse empenho, conseguimos reunir um conjunto significativo de obras, que hoje se encontram em coleções particulares e acervos públicos, a exemplo do próprio Marx. Para ampliar e expandir a experiência advinda dessa remontagem em relação à exposição originária de 1982, decidimos incluir outras obras relacionadas à série Pichações, além de uma farta e extensa reunião de documentos históricos levantados durante a pesquisa curatorial, procedentes do arquivo pessoal do artista e do núcleo de documentação e pesquisa do Marx. A partir dessa experiência de remontagem em um de seus eixos, a exposição também e ainda a pintura, acabou por originar e dar início a um dos programas expositivos da atual gestão do Margs, intitulado História do Margs como História das Exposições, com o qual se pretende, daqui por diante, revisitar outros episódios da história do museu e de artistas que neles puseram, a partir de resgates, recriações e remontagens de exposições emblemáticas do passado. Bem, aqui algumas fotos, então, da exposição, aqui uma foto da remontagem, aqui uma fotografia que mostra, né, esses signos urbanos, essa visualidade urbana de onde o Frantz, né, tirava os elementos do seu trabalho, aqui também o Elisa ali fazendo essa relação com a pintura, né. Aqui uma foto da exposição originária, ainda durante a montagem, que é o pouco que a gente tem de imagens da exposição à época, né, desse momento de montagem, aqui uma outra imagem de montagem, aqui uma tomada um tanto quanto esquisita, mas que acaba também sendo importante e significativa para nos mostrar como foi a exposição. E a seguir as vitrines, né, nas quais pusemos uma série de documentos, né, tentando
amplificar mesmo, mostrar a experiência dessa exposição, o que ela significou no Marx na época, e como isso nos permitiu mexer com uma série de arquivos também, né? Bem, no segundo momento do artigo, eu trato do que chamo de impulso em anos recentes de uma certa tendência de projetos expositivos que resgatam exposições históricas, notadamente do século XX, seja revisitando, recriando, reensinando e até mesmo remontando-as. No artigo, eu abordo diversos desses projetos, desenvolvendo uma discussão que mobiliza aportes históricos e fundamentação teórica sobre recriações e remontagens de exposições. O que fica evidente é que esses projetos são, em sua maioria, resultado de trabalhos alentados em termos de pesquisa e produção, tendo em comum também o fato de serem realizados por instituições e museus de arte, no quadro de programas artísticos e expositivos, né? Um dos projetos que eu destaco é a remontagem de When Attitudes Become Form, a exposição seminal, né, curada por Adolf Zeeman em 1969 na Kunsthalle de Berna, na Suíça, né? A remontagem teve lugar na Fundação Prado, em Veneza, em 2013, com curadoria do Germano Celan. Também falo de uma série de outros casos exemplares nesse sentido de remontagens de exposições no Brasil, né? Do Corpo à Terra, o Marco Radical na Arte Brasileira, né, comemorando os 30 anos da exposição original, Opinião 65, 50 anos depois, A Mão do Povo Brasileiro, que foi apresentado em 2016 no MASP, né, revisitando a exposição de 69, entre muitas outras exposições desse caráter. A partir do conjunto de remontagens de exposições que discuto no artigo, pontuo que considero configurar em anos recentes uma espécie de impulso, ou talvez tendência e mesmo onda, pelo interesse por exposições do passado, por meio de sua recriação, reencenação e remontagem. Revisitar exposições do passado parece oferecer um modo de experimentar certa volta no tempo em direção a momentos emblemáticos sobre os quais lemos nos livros de história da arte e também nos catálogos. No que toca à prática ao pensamento curatorial, remontar exposições parece oferecer um modo de trabalhar de forma criativa e autoral por meio da ativação de memórias e arquivos, como havia mencionado antes. Ao mesmo tempo, ao se revisitar exposições do passado, podemos encontrar possibilidades de reconhecer as práticas curatoriais anteriores a fim de adotar uma abordagem crítica que permita examinar como essas exposições reconstruem, reescrevem e reapresentam o passado. Nesse sentido, entendo que o impulso por tal virada curatorial em direção ao passado certamente é demonstrativo e exemplar do amadurecimento dos estudos curatoriais expositivos, bem como da história das exposições, como disciplinas, áreas de investigação ou subcampos com parâmetros de história próprios. Dito de outro modo, a prática e a reflexão a partir da curadoria tem desenvolvido sua própria genealogia, tomando a exposição como um objeto em si. A profissionalização e a formalização subsequente do campo curatorial pressupõem um sentido de sua própria história. É assim que se compreende por que o interesse pela história das exposições parte dos estudos curatoriais expositivos, uma vez que discutem e analisam tópicos exemplares quanto à constituição e questionamento dos cânones expositivos, curatoriais, críticos e historiográficos. Ao mesmo tempo, refletindo sobre a escrita da história da arte, a partir das narrativas, teorias e discursos oferecidos pelas exposições de arte. Dito de outro modo, ao meu ver, as exposições têm oferecido a oportunidade de lidar com a história da arte como um campo sempre aberto e continuamente em desenvolvimento e reavaliação. É nesse sentido, em suma, que, a meu ver, a história das exposições se apresenta como espécie de metodologia crítica para resgates, recriações e remontagens de exposições, na medida em que fornece bases históricas, aportes teóricos e premissas críticas para um campo de investigação complementar à história da arte e mesmo os estudos curatoriais. Daí podemos reconhecer que as exposições podem construir e manter o passado, mas também, e sobretudo, desconstruir e reavaliá-lo. Se fundamentados pelos parâmetros e aportes da história das exposições, acredito que os retornos ao passado, com recriações e remontagens de exposições históricas, podem encontrar fecundas estratégias de abordagem de metodologia curatorial.